Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o canal Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Então, já quero começar aqui esse vídeo novo, esse vídeo aqui no nosso final de semana, né? Todo final de semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, já quero começar agradecendo a todo mundo que está se agregando aqui na nossa comunidade. Tenho sempre visto os nossos números aí são números pequenos, são números de uma comunidade ainda muito modesta, mas uma comunidade muito querida, uma comunidade que cada pessoa que está se agregando aqui, para mim, é muito importante, é um incentivo muito grande, e quando eu vejo um novo inscrito, uma nova inscrita, para mim é sempre um grande prazer. É um prazer que significa muito que mais pessoas estão querendo discutir sobre literatura, estão querendo, né, colocar a literatura dentro das suas vidas, e isso para mim é sempre o mais importante. Esse é o motivo para a criação desse canal, um canal de incentivo à literatura, né, de que mais pessoas tenham a oportunidade de sentir pela literatura o que eu senti, né, a transformação que aconteceu na minha vida a partir da literatura. Se eu puder aqui, humildemente, levar mais pessoas a colocarem a literatura, colocarem a leitura, de modo geral, nas suas vidas como uma prática diária, para mim já vai ser um grande prazer. Então, quero agradecer a todo mundo que está se agregando aqui à comunidade. E, claro, se você conhece mais pessoas que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, divulguem, compartilhem, encaminhem, convidem também para que possam fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa comunidade literófila, da nossa comunidade diamante, de tudo que é feito com as letras, né? Tudo que é os nossos livros, nossos textos, nossos poemas. Queria falar nesse iníciozinho também de poemas, é uma coisa que é um assunto que também não toco tanto aqui no canal, mas tive uma experiência muito, muito interessante, muito enriquecedora desse final de semana, eu quero compartilhar com vocês. Além do que, esse aqui, para quem já viu no título, é o nosso vídeo de chegada. Então, esse aqui é o de chegada de maio, ou seja, os livros novos estão chegando aqui no acervo. Os principais livros, né? Não são todos, acabei comprando, sempre compro um pouquinho a mais, mas eu separo aqui os principais, os que eu acho mais interessantes para trazer aqui para vocês no canal. E a gente discutir um pouquinho, como eu disse, são livros novos, ou seja, são livros que eu não tenho conhecimento, não sei exatamente do que tratam, né? Comprei, às vezes, por conhecer o autor, por me interessar pela obra, pelo título, mas não conheço a fundo esses textos. Então, se você conhece algum desses livros que eu vou falar aqui, por favor, coloca nos comentários o que é que eu devo esperar desses textos. Né? O que é que você sentiu quando você leu esses textos? O que é que eu posso aí, como é que eu posso me preparar para abordar e para melhor aproveitar esses textos, na verdade, como quem já leu o texto pode dar algumas dicas, né, de como eu posso aproveitar melhor essas leituras. Então, essa é a ideia aqui do canal. Então, como eu disse, sintam-se todos convidados a fazer parte da nossa comunidade. Se inscrevendo no canal gratuitamente, não custa nada, é só apertar o botãozinho, você já está dando uma super ajuda aqui para o canal. E além disso, dando seu like aqui também no nosso vídeo e também comentando o vídeo. Se você conhece, já comenta para mim o que é que você achou desses livros. Se você não conhece, me diz se você ficou interessado em descobrir um pouco mais sobre esses livros a partir da minha breve apresentação aqui no canal. É isso? Então vamos lá, vamos começar. Antes de eu começar a falar dos 10 livros que nós adquirimos agora em maio, eu quero falar de duas situações, duas experiências, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui todas as duas na categoria de experiências. A primeira, eu quero falar rapidamente aqui do último livro que li. Acabei esse livro hoje, aproveitei o domingo, na verdade aproveitei o feriadão, aí nós tivemos um feriadão de quinta até domingo, então aproveitei para fazer adiantar uma leitura muito breve, muito pequenininha, mas muito interessante que eu concluí hoje. Certamente vai ser o nosso papo de amanhã, no nosso vídeo matinal. Então, para quem, além da inscrição aqui no canal do YouTube, quem quiser também pode seguir a gente lá no Instagram. Lá nós temos o arroba prazer em conhecer Lipe, e lá o papo praticamente é diário. E nós temos nossos vídeos matinais, de segunda, quarta e sexta. Então, o vídeo de amanhã, o vídeo matinal de segunda-feira, vai ser sobre essa minha última leitura aqui, o retrato de Nicolau Gogol, como gosta de dizer o meu querido Vassoler, né, professor Vassoler, Nikolai Gogol. Escreveu aqui o retrato, publicado em 1835. História muito interessante, dividida em duas partes, que fala um pouco, retoma, né, aquele velho tema do pacto fáustico, né, aquela coisa de você oferecer, né, a sua vida, né, oferecer a sua alma em troca de favores, em troca de
glórias, em troca de dinheiro, em troca de fama. Então, um pouco do que fala esse livro aqui, como eu disse, é um livro curtíssimo, diria um pequeno conto, né? Ou um conto mais longo, uma pequena novela do Nikolai Gogol. Nikolai Gogol, que é um grande escritor, né? Um escritor de um romance fantástico chamado Almas Mortas, uma das melhores leituras que fiz dos russos, e também é muito conhecido pelo Inspetor Geral, que depois que eu me empolguei aqui com a leitura de O Retrato, acredito que eu já tenho aqui o Inspetor Geral, vai ser minha próxima leitura aí de livros curtos. O Inspetor Geral de Nikolai Gogol. Esse aqui é muito interessante, vale muito a pena a gente falar. Eu acredito que vai ter um Vale a Resenha desse livro aqui. É bem curtinho, mas vai ter um Vale a Resenha sim, porque ele toca em assuntos bem interessantes, além de toda aquela maravilha, né, da forma de escrita russa, com aquelas descrições fantásticas, descrições de cenários, descrições de personagens. Então vale muito a pena a gente falar sobre esse livrinho aqui. Não vou me delongar sobre ele hoje, porque hoje o tema não é esse, mas queria trazer para vocês aqui, né, que a gente vai falar sobre O Retrato de Nikolai Gogol dentro em breve. Outro assunto prévio que eu queria trazer aqui justamente foi essa experiência que eu vivenciei foi no sábado, nesse sábado, né, ontem, tive o prazer de participar aí de vou chamar isso de uma roda de poesia, né, um sarau de poesia, uma conversa sobre poesias, uma leitura de poesias, proporcionadas aí por uma queridíssima amiga de longa data já também no YouTube, já faz no YouTube e no Instagram, no YouTube acho que ela não está não, pelo menos eu não sei se ela tem canal no YouTube, mas no Instagram ela é muito ativa, é o @café com Gláucia, minha querida amiga Gláucia Ventura, também escritora, poetisa também, participou de algumas publicações já, então é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e proporciona esses encontros, né, de poesia. E ontem, como eu não tive meu próprio encontro do meu clube de leitura, né, os Tertúlias Sabáticas, a tertúlia sabática de ontem acabou não acontecendo por conta da chuva, então, como seria pela manhã, à tarde deu uma estiada aqui em Salvador, que está chovendo bastante, mas à tarde estiou um pouquinho, e eu aproveitei para dar um pulinho lá no Museu de Arte da Bahia. Sabia que aconteceria esse encontro, falei com a Gláucia, ela me confirmou e eu pude acompanhar. Foi muito, muito enriquecedor, muito interessante. Foi a discussão, não a discussão, mas a fruição, vamos dizer assim, né? O deleitar de duas publicações. Uma chamada Palavra Nenhuma, da escritora Lilian Sais, muito, muito interessante, muito tocante, né? Aborda uma questão de luto, uma questão de perda do seu pai, então muito interessante. A gente fez a leitura completa do texto, é um texto curtinho, mas muito, muito assim, denso, né? Muito emocionalmente impactante. E outro livro que foi lido também lá, uma coletânea de poemas da Yara Ferns. Yara Ferns, que nós lemos alguns poemas dela no livro O Som do Pólen Derramado, sendo que nós tivemos aí especialíssima a presença da própria Yara Ferns, que acompanhou essas leituras, respondeu algumas perguntas sobre o seu processo criativo e também leu alguns poemas para a gente lá. Então foi uma tarde fantástica, num lugar que é por si só especial, né? Eu gosto muito do MAB, sempre que posso vou até o MAB, tem o Museu de Arte da Bahia, e nós tivemos um anexo que era uma grande caixa, vamos dizer assim, né? Uma sala completamente vazia, só com as nossas cadeiras. E num determinado momento choveu torrencialmente lá de fora e acabou fazendo um barulho, assim, um eco, um som que por si só aquele som já era evocativo, né? Daquela reflexão, daquela introspecção da poesia. Então foi um momento muito marcante. E é como eu sempre digo, a nossa vida ela é feita de experiências, né? A nossa alma ela se alimenta de experiências. Ela precisa das experiências para poder crescer, para poder viver mais, né? Viver de maneira mais intensa, de maneira mais completa. Então, eu sempre digo que a gente deve buscar as experiências. Eu poderia ter ficado em casa, poderia ter lido mais um livro, poderia ter feito tantas coisas, mas eu identifiquei que essa poderia ser uma experiência diferente. E eu fui atrás dessa experiência, eu fiz acontecer essa experiência, né? Me desloquei, fui para lá, me comprometi a estar presente lá, me comprometi comigo mesmo, né? De ter essa experiência, de vivenciar essa experiência da poesia, que é algo que eu não tenho, né, tanto traquejo, não é algo que teria tanto no meu radar de leitura, mas para mim foi uma experiência impressionante, uma experiência mágica mesmo, inspiradora.
Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou, né, que proporcionou isso, a Gláucia, mas também a Ilmara Fonseca, do perfil Tapeçaria de Letras, não, Tapeçaria de Palavras. Tapeçaria de Palavras, teve lá a Gláucia Ventura, do arroba Gláucia com café, ou Café com Gláucia, e também a Ilmara Fonseca, do arroba Tapeçaria de Palavras. Além disso, outros participantes também têm seus perfis, né? Então queria divulgar também o arroba Grito de Arte e o arroba Conversa de Leitor. Pessoas que estavam lá, pessoas interessadas em leitura, em poesia em particular, e que criaram esse ambiente tão mágico, né, de pessoas comprometidas com a poesia. Né? Eu fiz uma postagem no nosso Instagram, e lá numa das fotos eu comento que escutar um poema, né, escutar o poema já é ser também poesia, né, já é fazer parte do processo da poesia, que é um processo que precisa dessa interação, né, precisa desse ambiente, precisa desse momento, dessa vibe, vamos dizer assim, né, de predisposição à poesia. Então a gente conseguiu, as meninas conseguiram construir esse espaço, todos que estavam lá presentes e comprometidos e engajados nesse processo, também construíram esse espaço, um espaço muito rico, muito precioso, muito raro. É um momento, a gente frisou isso lá, esse momento de você parar, de você sair do fluxo da vida, dessa praticidade, desse dia a dia que consome tanta gente, de repente você poder estar num momento ali em separado, à parte, sair do fluxo para a vida fluir. Né? Eu sempre costumo dizer isso, sair do fluxo para a vida fluir é fundamental. Então, queria agradecer demais a quem proporcionou esse momento lá e os companheiros dessa roda de poesia. E ainda tive o grande prazer, né, uma felicidade extra, além de toda a felicidade que eu já tinha tido naquela tarde, ainda tive uma felicidade extra que foi ser sorteado ali, né, houve um sorteio, né, e eu fui sorteado aqui com esse livro, o Macala, da Luciane Aparecida. Luciane Aparecida, que é uma autora fantástica, né, uma autora super conhecida pelo Mata Doce, um livro que tem feito, é um romance que tem feito aí tem uma carreira fantástica. Então, eu tive contato com inclusive esse formatinho aqui do plaqueta, né? Plaquete que chama. Eu não conhecia esse formatinho, muito interessante. Então, estou ansioso também para ler. Me parece que é, né, um texto bastante curtinho. Então, vai dar para a gente fazer uma leitura e eu quero trazer aqui também o Macala da Luciane Aparecida, que eu ganhei lá nessa roda de conversa. E também por conta disso, né, desse papo, eu vou precisar dar atenção às minhas pouquíssimas publicações de poesia que eu tenho aqui no nosso acervo. Então, por exemplo, eu tenho 2 clássicos da poesia que agora, mais do que nunca, eu vou precisar dar uma atenção especial. Eu tenho aqui o Flores do Mal, do Charles Baudelaire, esse que é um grande, né, esse aqui eu já acompanho há muito tempo, por conta até da Flanery, né, além dos tertúlias sabáticas, eu tenho também um outro grupo, que é o Flanery Cultural, que a gente sai andando pelas cidades, pelos museus, né, parando nas cidades, nas praças. Então, um momento muito interessante, muito legal também. A gente deve voltar agora em julho a fazer mais uma Flanery Cultural. E o Charles Baudelaire é o nosso patrono, né? É o cara que colocou aí a ideia de Flanery, né, no circuito. Então, tenho que ler aqui o Flores do Mal, livro de poemas do Charles Baudelaire. E também um outro grande poeta, que é o Rainer Maria Rilke, né, que é um alemão. Esse aqui com seu Cartas a um Jovem Poeta, também é uma coletânea de poemas, super conhecida. Então, tenho aqui na casa, agora estou assim intimado a tentar incorporar mais suas poesias. Lembrando também que temos aqui um livro do Hermann Hesse, queridíssimo Hermann Hesse, favoritaço aqui da casa, já passou muito aqui na casa. Estamos, inclusive, com a nossa leitura de Lobo da Steppe, ainda precisamos concluir nosso papo sobre Lobo da Steppe. Já temos aqui 3 partes da resenha, né, da apresentação do texto, mas ainda quero fazer mais um vídeo, dando uma discutida aí, dando uma refletida sobre o que proporciona aquela leitura fantástica que é o Lobo da Steppe. É um livro magnífico, né, não é à toa uma das grandes obras da literatura mundial. Então, o Hermann Hesse também tem um livro aqui que nós temos, eu acho, Só é Feliz Quem Pode Amar, alguma coisa assim. E nesse livro, que é uma coletânea de textos, tem também muitos poemas do Hermann Hesse. Então, quem sabe em 2026, estamos chegando aí na metade, mas ainda dá tempo de colocar um pouco mais de poesia na nossa prática literária,
a partir dessa experiência fantástica que foi essa roda de poesia com a Gláucia e com a turma aí do Tapeçaria de Palavras e toda a turma que esteve conosco nesse sábado. Então é isso. Feitos os avisos, né? Acabou que a gente deu um pouquinho dos avisos, mas eu acho que não são avisos, são papos sobre livros, são papos sobre literatura, então é conteúdo do canal da mesma forma. Mas vamos aí sim entrar agora nos 10 livros que nós compramos agora no mês de maio, eu queria trazer aqui para vocês. Vou começar aqui só tomando uma aguinha. E vamos aí partir para os nossos livros. Primeiro, não tem nem o que dizer. Então, o primeiro é favoritaço da casa, já é eiro e vezeiro aqui, já frequenta muito nossos vídeos, é um grande escritor, né, um dos grandes escritores que eu conheci em 2025, e não largo mais nada, não largo mais esse cara, tudo que eu encontro desse cara, eu estou comprando e estou lendo de imediato. E da mesma forma foi o que aconteceu. Foram, só lembrando aqui da questão dos preços, né, que eu sempre gosto de falar, foram 3 livros por R$10, depois mais uma outra rodada de 3 livros por R$10, 2 livros cada um por 5, um de 10 e um de R$40. Eu vou explicar porque eu comprei um livro de R$40, já que é totalmente fora da minha rotina aqui de compra de livros. Mas então, dessa primeira trinca de 3 livros por R$10, lá na banca do meu amigo Lázaro, lá na Piedade, eu tenho aqui ele, nada mais nada menos do que Albert Camus, ele mesmo, nosso grande escritor argelino, franco-argelino, que comparece aí com esse texto em francês, né? Vou testar aqui um pouquinho do meu francês, que é o Noce Suivi de l'été, que uma tradução livre aí seria o bodas, né? O Noce, bodas, né? Bodas de casamento, seguido de o verão. Então é bodas seguido de o verão, que não, que apesar que esse texto dá um pouco a impressão de que são 2 textos, né? Bodas seguido de o verão, mas só explicando que é uma coletânea de textos aqui. É uma primeira coletânea com 4 textos, chamado Bodas, e uma segunda coletânea com 8 textos, chamado O Verão. Então, nessa ediçãozinha aqui, de 59 essa edição, esses 2 grupos de textos foram agregados. E essa agregação, essa publicação conjunta, ela é bem comum, ela proporcionou algo bem interessante, porque proporciona você ter, quem quer fazer um estudo um pouco mais sistemático do Albert Camus, né, quem quer conhecer mais o Albert Camus, para além de apenas ler os seus grandes textos, né, super conhecidos, seus romances super conhecidos, essa aqui é uma boa oportunidade. Por quê? Porque aqui, essa reunião de textos, ela está separada por muitos anos, porque os primeiros 4 textos que compõem aqui o Noces, né, o Bodas, são textos de, se não me engano, de 35, 36, 37. Foram publicados ali em 1939. 39? Só conferindo aqui. Publicados em 38. É o primeiro livro do Albert Camus, O Direito e o Avesso, é de 37. E logo em seguida ele publicou essa coletânea Bodas em 38, né, com 4 textos. Então são 4 textos de uma fase muito, muito inicial do escritor Albert Camus. Muito antes, inclusive, do seu grande sucesso, né? O seu sucesso veio em 42, com O Estrangeiro, essa grande obra que já foi bem discutida aqui no canal também. Mas esse primeiro livro, esse Noces, esse Bodas, ele é dessa fase do Camus ainda um pouco anônimo. Foi publicado em Argel, para vocês terem uma ideia. Não foi nem publicado em Paris, foi publicado ainda em Argel, ainda na Argélia, assim como o seu primeiro livro. Então aqui nós temos um Albert Camus bastante iniciante ainda na sua arte da escrita, né? Um autor ainda, como eu disse, um autor anônimo, um autor prévio ao seu reconhecimento. Por outro lado, os 8 textos do Verão, que é a outra coletânea que está agregada aqui, são textos de 1954. Então são textos justamente de uma fase completamente diversa do Albert Camus, porque ele não só já tinha publicado em 42 O Estrangeiro, mas já tinha publicado em 47 A Peste, seu outro grande romance, em 47. Então já tinha publicado outras peças de teatro, já era um autor rodado no mundo, já era conhecido no mundo, fazia aí nas suas excursões em outros países. Então, o interessante dessa coletânea é exatamente isso. Ela agrega, ela junta 2 Camus muito separados no tempo e separados nas suas circunstâncias fáticas, né? São Camus, de certa maneira, um pouco diferentes.
Mas por que que eu digo um pouco diferente? Por que que eu friso essa diferença relativa entre esses dois conjuntos de textos? Porque o fio condutor, né, a espinha dorsal, está muito presente aqui. Essa espinha dorsal é Argélia, né, é Argel, com seu clima, com seu povo, com sua cultura. Essa espinha dorsal já está presente aqui em Bodas. É essa ideia da falta de um sentido transcendente, essa efemeridade da vida, né? O próprio Bodas em Tipasa, que é o primeiro texto aqui, fala muito disso, das ruínas dessa cidade romana de Tipasa, nessa região da Argélia. Então, assim, já dá essa conotação dessa falta desse sentido transcendente da vida. Obviamente, algo que vai estar muito presente nas outras obras do Albert Camus. Então, como eu disse, são textos separados no tempo e nas circunstâncias, mas que mantêm um fio condutor na presença muito clara eu diria assim, dos temas do Albert Camus, né? Os temas do Albert Camus já estão presentes em Bodas, estarão presentes nas suas outras obras e continuarão presentes nos textos de O Verão, seja pela presença, né, enfática, pela presença descritiva, seja também pelo contraponto, pela ausência. Mas é na ausência que você também sente muito forte esses outros elementos, como eu comentei. Essa ideia de território, de local, essa presença muito forte da Argélia, enquanto um conceito, né, enquanto um conceito importante para a identidade do Albert Camus, e também da ideia de sentido. Afinal de contas, Albert Camus não é à toa o pai dessa teoria, dessa ideia do absurdo, né? Então, o absurdo, essa falta de sentido, essa guerra entre o que eu quero e o que o mundo me dá, é muito presente em toda a obra do Albert Camus. E não será diferente aqui, tanto com os textos do Bodas, quanto também com os textos de O Verão. Então, primeira compra fantástica, Noce suivi de l'été, meu francês permite dizer dessa forma. Seguindo adiante, vamos para um outro texto. Esse é um texto que eu não vou ter muito o que falar também, porque primeiro é um texto super conhecido, e segundo, para mim, é muito mais um texto de consulta. Eu comprei também aqui, nesse conjunto de 3 livros por R$ 10, o 1808, do Laurentino Gomes, né, super conhecido aí, 1808, que é só para dar gosto de dar as datas, né, 2007, publicado em 2007. Como eu disse, super conhecido, o Laurentino Gomes, que é um jornalista, né, não é um historiador, então ele deu uma dinâmica a esse texto, deu uma agilidade a esse texto que talvez um historiador não desse. Então esse talvez seja um grande, grande trunfo aqui desse sucesso, que foi um sucesso fenomenal, né? Esse livro, inclusive, pelo fato de se constituir numa tríade, né? numa trilogia de livros, que é o 1808, que é de 2007, o 1822, que é de 2010, e o 1889, que é de 2013. Esse aqui, centrado nas mudanças proporcionadas no Brasil pela vinda da família real, fugindo aí das tropas napoleônicas, e vieram para o Brasil. Em 1808, isso trouxe uma série de mudanças na nossa formação enquanto país. E essas mudanças estão sendo, imagino eu, muito bem analisadas aqui pelo Laurentino Gomes. Então vai ser um texto, como eu disse, talvez não é um texto que eu pegaria para ler amanhã, mas é um texto certamente de consulta, um texto que eu vou usar para algum artigo, alguma pesquisa, algum estudo sobre esse período. Só queria fazer um pequeno parênteses pessoal. A gente está falando justamente da vinda da família real para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se torna, então, capital do Império, né? E eu gosto sempre de frisar uma frase que eu vi aqui, Salvador, e quem conhece Salvador e conhece o Rio de Janeiro, sabe que as duas cidades têm muitas, muitas coisas parecidas ali na região central, na região histórica, né, no centro histórico ali. Um pouco da arquitetura, um pouco das ruas, né, ainda com paralelepípedo. Então a gente tem essa coincidência aí de formação dessa parte histórica das duas cidades. Mas uma frase que eu sempre ouvia, e quando eu voltei ao Rio, né, a primeira vez nem tanto, mas dessa última vez que eu estive no Rio, eu pude vivenciar um pouco mais da cidade, né, eu estive acompanhando minha esposa num evento acadêmico, então a gente pôde conhecer a cidade por um pouco mais de tempo, e eu percebi exatamente a verdade de uma frase que eu ouvia muito, que Salvador foi a capital da colônia, mas o Rio de Janeiro foi a capital do império. Então, assim, essa monumentalidade, essa escala diferente dos prédios, de fato, é o que a gente pode perceber quando a gente faz uma comparação entre Salvador e Rio em relação a essa monumentalidade dessa arquitetura portuguesa, que está muito presente também no Rio de Janeiro. Então,
Fica aí a dica, fica aí o livro, né? Sem dúvida nenhuma é um belíssimo livro. Eu vou gostar ainda mais se eu acabar esbarrando aí nas outras duas edições, os outros dois volumes, o 1822 e o 1889, e aí eu fecho a trilogia. Mas sim, certamente é um texto que vem para agregar. Agora vamos finalizar essa primeira trinca de livros com o que eu acho que é realmente a maior compra, é a melhor compra dessa primeira trinca, porque esse livro aqui eu já tinha com PDF, e é um livro que eu queria ler há muito tempo. Vou falar um pouquinho, vou já apresentar o livro, mas vou precisar fazer um parênteses, por que esse livro é tão importante para mim. Estou falando aqui de, deixa eu botar as datas já aqui, já no jeito, A Verdadeira História do Clube Bilderberg, de Daniel Stulin, esse é o livro de 2005. Então, primeiro, aí eu vou precisar fazer um parênteses para poder colocar o contexto de por que esse livro é tão importante para mim, por que eu tenho tanto interesse por esse livro e porque eu considero que essa tenha sido a minha melhor compra, mesmo tendo comprado aqui, comparando com um livro super conhecido, que é o 1808, e com um livro dos meus autores favoritos, que é o próprio Albert Camus. Mas essa aqui realmente foi uma compra que fez toda a diferença para mim, e eu vou explicar por quê. Bom, como eu disse, é necessário aqui um parênteses. Eu sou um apaixonado por conhecimento, por busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento, ela acaba é, lhe colocando em contato com vários níveis de conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, é o conhecimento do que está aí à disposição, do que é público, né? Muito do que está aqui ao meu redor, os meus livros, todos eles, né, ou pelo menos uma grande parte deles, fala de assuntos que são assuntos publicamente conhecidos. Né? Vão descer a detalhes, vão se aprofundar tecnicamente, teoricamente, mas são assuntos conhecidos. E quando você vai buscando conhecimento, você acaba percebendo que existem diversos níveis de conhecimento. Então, tem desde aquele conhecimento, como eu disse, do senso comum, o conhecimento mais óbvio, do conhecimento que está aí à disposição de todos, e aí você vai evoluindo para cada vez conhecimentos mais restritos, conhecimentos mais específicos, conhecimentos que são muito nichados, né, dentro de grupos muito específicos, aprofundamentos teóricos que não são nem de interesse de todo mundo que de repente gosta de um determinado assunto. Então, a pessoa gosta de economia. Então, ela vai estudar algumas coisas de economia, mas de repente ela não quer saber a teoria da microeconomia de fulano de tal. Então, é a especificidade da especificidade da especificidade. Então, nesse sentido, também existe esse nível de conhecimento do aprofundamento, da especificidade em uma determinada área. Mas existe um nível de conhecimento, que esse realmente é um nível de conhecimento que eu tenho um interesse muito grande, até porque realmente, como eu disse, nessa busca de conhecimento, você acaba esbarrando nesses eventuais limites, né, o que é mais público, do que está à disposição de todos, e aqueles conhecimentos são um pouco mais restritos a grupos específicos. E eu tenho que admitir que eu tenho um interesse particular por esse tal desse conhecimento que está para além do público, para além do que é de conhecimento geral, do senso comum, né, de conhecimento de todos. Isso passa um pouco por aqueles conhecimentos que são ditos esotéricos. Né? Quando eu falo de esotéricos, eu falo aí, né, conhecimentos xamânicos, conhecimentos de cosmologias indígenas, cosmologias africanas, aquele conhecimento que não está, vamos dizer assim, no mainstream ocidental, europeu, americano. Então, eu acho que talvez a melhor forma de descrever isso seria colocando a coisa nesses termos. Então, você tem um grande panorama de conhecimento, meio que padronizado, que está um pouco nesses dois polos, Europa, Estados Unidos. E você tem uma imensa massa de conhecimento, tão valoroso quanto, que estão em outras áreas. Me refiro aqui, por exemplo, à Ásia. A Ásia é um infinito de conhecimento, uma infinidade de conhecimento. Quando eu falo de Ásia, estou falando de coisas completamente diferentes entre si, dentro da própria Ásia. Você fala de Índia, é um universo de conhecimento. Você fala de China, é um universo de conhecimento. Japão, um universo de conhecimento, e assim por diante. Da mesma forma, África, cosmologias africanas é uma coisa fantástica, é um oceano de informação. Também dividido, né? A Nigéria, Moçambique, África do Sul, cada um tem sua riqueza, tem suas expressões. O conceito de Ubuntu, por exemplo, que é um conceito fundamental, que eu quero muito me aprofundar, que eu acho que é um dos grandes conceitos matriciais
do pensamento, de racionalidades que existem no mundo, a questão do Ubuntu, por exemplo. Então, eu quero sempre, eu busco sempre esses outros conhecimentos que eu chamo até de multirracionalidade. Né? São racionalidades que existem, mas a racionalidade em si, a razão em si, ela não existe descontextualizada, fora, né, no vácuo. Ela existe dentro de um contexto, ela existe dentro de uma cultura, ela existe dentro de determinados aspectos formativos. E então, se esses aspectos formativos são distintos, eles vão gerar racionalidades distintas. Então, a racionalidade indígena, a racionalidade de determinados povos africanos, a racionalidade de determinadas nações asiáticas e assim por diante. Então, por conta disso, dentro dessa ideia de buscar esse conhecimento, às vezes fora da caixa, né, fora das quatro linhas, se a gente colocar assim, eu me interesso muito também pela ideia de sociedades secretas. E aí a gente tem que ter o cuidado em criar uma linha divisória aqui, que é uma linha tênue, entre o que é sociedade secreta, o que é o interesse por sociedades secretas, o que é teoria da conspiração, aquela coisa, o que tem os Illuminati que governam o mundo e tudo mais, tal, tal. Eu não vou entrar nesse mérito nem para negar, nem para afirmar. Mas não é essa parte que me interessa. O que me interessa são grupos que tentam acessar conhecimentos que não são conhecimentos tão comuns assim, né? tão disponíveis assim. Então, isso é que me interessa. Isso é feito também por conta dessas reuniões, desses grupos mais restritos, dessas informações mais cifradas, desse conhecimento mais hermético. Isso me interessa bastante. Por conta disso, feito essa grande contextualização, o Círculo Bilderberg, que é justamente o tema aqui do livro do Daniel Stully, é um desses grupos. É um ciclo que reuniria aí, né? Tudo isso são especulações, né? Tem coisas que são um pouco mais públicas, outras não, mas reuniria aí as grandes mentes, né? As grandes cabeças pensantes e também os grandes empresários, tanto reuniria aqui os grandes agentes, os grandes players, vamos dizer assim, né? Os grandes atores globais no campo da economia, da academia, dos governos. Então, esse é um pouco do que trata aqui o Círculo Bilderberg. E, como eu disse, é uma das sociedades secretas, ou não tão secreta, mas é um grupo muito fechado, vamos dizer assim, que exigiu aí do Daniel Stully um trabalho de investigação, para tentar revelar um pouco do que é, de fato, né, quais são os interesses, qual é a agenda aí do grupo, do Círculo Bilderberg. Então, me interessa muito esse assunto, por isso fiquei muito satisfeito em comprar esse livro. Quero muito entender melhor esse tema. É um tema que, como eu disse, me interessa muito, que eu, através de documentários, através de outros textos, mas tenho aqui alguns volumes, vou mostrar, inclusive, fazer uma conexão com outros volumes que eu já tenho aqui na casa, para mostrar um pouquinho do que eu tenho buscado entender, do que eu tenho buscado conhecer em torno aí dessa ideia de sociedades secretas, de grupos que têm conhecimentos, vamos dizer assim, mais fechados, mais restritos em relação ao mundo. E eu gostaria muito de... Eu gosto de estar a par, vamos dizer assim, desses conhecimentos, desses grupos mais fechados. Então, por exemplo, tenho aqui esse livraço, que foi a grande compra que eu fiz, e considero a grande compra porque ele vai se agregar aqui a pelo menos, eu tenho mais, mas pelo menos 3 livros que tratam dessa temática. Vou colocar aqui. Um deles, já vou começar com esse aqui, O Governo Secreto, do Jim Marrs. Jim Marrs, esse é o livro de 2000, e ele fala aqui, em particular, até de um outro desses grupos que eu me refiro. Eu falei do Círculo Bilderberg, mas tem também a Comissão Trilateral, esse trilateralismo aqui juntando Europa, Estados Unidos e Japão. Então também foi uma inclusive em 2009 cheguei a fazer um projeto de mestrado para a Escola de Administração. Tem uma parte da Escola de Administração, né, dos estudos, né, de uma linha de pesquisa dentro do mestrado de Administração, que era de relações internacionais, de organismos internacionais. Então eu cheguei a propor, né, construir um projeto de mestrado discutindo o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral e o Círculo Bilderberg. Então, já desde 2009, meu interesse por esse tema. Então, aqui está um que fala mais focado aqui na Comissão Trilateral, que é outro desses grupos de superpoderosos aí que estão com visões globais para o mundo. Outro aqui que eu gosto muito também é esse aqui, Redes Secretas do Poder, do Pablo Alegrete. Esse é o de 2009. Então aqui também bem amplo, esse aqui é mais amplo do que os outros dois que eu mencionei,
porque ele fala dessas grandes redes, né? Ele fala muito das conexões entre esses grupos que já existem aí. E por fim, um também que eu tenho, esse aqui eu não cheguei a ler, mas acho que agora com o livro do Daniel Sturling, de repente eu acho que eu vou avançar também nessas minhas leituras que estão atrasadas aqui desse tema, que é esse aqui, o Secret Societies. Esse é um livro de 1997 do David Barrett. Então esse também, esse aqui já pega mais uma, já é até mais na linha do que eu gosto, porque busca as sociedades secretas do passado, né, desde, evidentemente, a gente vai se referir aqui à maçonaria, vai se referir aqui ao Opus Dei, a grandes sociedades secretas que existem há muito tempo. Então ele traz tanto essas sociedades secretas mais antigas, mas também as modernas. Então, 4 livros aí, agora com Daniel Sturning, que formam, vamos dizer assim, minha biblioteca particular de sociedades secretas, que estão aí, né, de alguma maneira, não sei até que ponto, né, não, como eu disse, não entro na parte da teoria da conspiração, mas de alguma maneira, essas tantas cabeças pensantes e tantas pessoas poderosas unidas, né, em encontros como esse, vamos dizer assim, um Davos secreto, né, como você tem a conferência de Davos, que é super conhecida, você tem alguns outros grupos e alguns outros encontros que reúnem também grandes figuras aí do mundo. Então, sempre bom a gente buscar saber. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. E repetindo uma frase que ficou muito conhecida na melhor série já produzida de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, que é Dark, da Netflix. Então, se você não assistiu Dark ainda, te convidaria, mas sabendo que é um grande desafio, né? Mentalmente é uma série que realmente explode as nossas cabeças, mas para mim não tem nenhuma série igual, assim, nunca cheguei perto de ter um nível de engajamento que eu tive com essa série, mesmo Lost e outras séries também que são cercadas de mistérios, mas essa é, sem dúvida nenhuma, a melhor série já produzida, na minha opinião. Uma série em 3 temporadas fechadas, não tem história de sair estendendo, puxando, esticando a história. São 3 temporadas fechadas, do começo ao fim, e consegue ser uma coisa que consegue dar à audiência uma coisa que muitas séries famosíssimas não conseguiram. Estou me referindo aí tanto a Lost como Game of Thrones, cujos finais, para muita gente, foi decepcionante. O final de Dark é simplesmente poesia pura. Então, como eu disse, é a melhor série que eu já assisti. E tem uma frase, entre tantas, frase de Dark, que é super conhecida, que é: o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Uma frase de Isaac Newton, que foi utilizada aí na série, e que eu acho que cabe bem para esse meu interesse aqui por sociedades secretas. O que nós sabemos é uma gota, mas o que nós não sabemos é um oceano. Então a gente pode imaginar aí até onde isso vai dar. Bom, então esses aqui foram os nossos 3 primeiros livros comprados nessa rodada. E agora eu vou para mais 3, também nessa mesma linha. 3 livros por R$ 10, só que dessa vez na banca aí do meu amigo Rasta. Isso já foi também na Piedade, mas outra banca ali do lado. E a gente vai voltar para ele, por incrível que pareça. Eu comprei o Noces Suivi de L'été, do Albert Camus, e pouco tempo depois, o que é que eu encontro? Encontro justamente o Bodas Antipasa, que é nada mais nada menos que a versão em português daquele livro. São os mesmos 12 textos, né? A primeira coletânea, Bodas, a segunda coletânea, O Verão, 4 textos na primeira, 8 textos na segunda, estão aqui traduzidos em português. Então, vale aí o que eu já falei para a versão em francês. Eu, obviamente, vou ler primeiro a versão em português, vou marcar aqui o que eu achar interessante, que acho que vai ser praticamente tudo, afinal de contas é um Albert Camus, mas depois eu vou lá para a versão em francês e vou pegar as mesmas marcações e vou usar isso como uma forma de treinar também o francês. Então foi uma grande sorte aqui encontrar o Bodas Antipasa, que é a versão em português do No se suivi de l'été. Bom, mas para continuar no treinamento do francês, eu comprei também um outro livro lá, esse em francês, esse em língua francesa, não em português, não dê sorte de encontrar a língua portuguesa. Se de repente vai que eu encontro esse livro aí em português, certamente vou comprar, porque aí eu faço a comparativa entre o português e o francês, mas comprei a versão em francês e espero arranhar aí, né, usar meus 3 anos de francês lá na UFLA para poder ler um pouquinho de Maurice Blanchot, com seu L'Espace Littéraire, né, esse que é um livro de 1955. O Maurice Blanchot é um grande crítico, escritor, filósofo, né, e crítico também literário, super reconhecido. E esse livro aqui é um dos tipos de livro que eu mais gosto. É um livro sobre livros.
né, sobre autores, sobre textos. Então aqui ele fala de Kafka, por exemplo, ele fala de Mallarmé, ele fala de Hölderlin, né, fala de autores que já teria interesse em ler. Se eu posso ler isso através da pena do Maurice Blanchot, né, que é um super conhecido escritor que fala sobre isso, que fala de maneira muito elucidativa sobre esses textos, né, que faz uma análise literária sobre esses textos clássicos. Para mim vai ser um prazer poder ler sobre Kafka através de Maurice Blanchot. Então, ficou uma outra compra fantástica aqui, inesperada, caiu de surpresa para mim, e foi um super presente. Maurice Blanchot com seu L'Espace littéraire, né, o espaço literário aqui, discutindo, como eu falei, discutindo o Rilke, que eu já comentei aqui, né, a importância do Rainer Maria Rilke, que é um poeta alemão, e também discutindo Kafka, nosso queridíssimo Franz Kafka. Para quem gosta de Kafka, fica aqui no canal, dá uma olhada no acervo, porque a gente tem muita coisa de Franz Kafka aqui. Só de O Processo, temos quase 15 horas de conteúdo analisando linha por linha de O Processo aqui no nosso canal. E para finalizar essa segunda trinca de 3x10, um livro que está me surpreendendo, né? Comprei do nada, assim, comprei só para fechar, né? Porque eu aceitei essa possibilidade de comprar 3 livros por R$10. Eu disse, não, vou ter que escolher. Eu já tinha os dois aqui na minha mão, né? O Maurice Blanchot e o Bodo de Antipasa. Tinha que escolher mais um. Eu disse, vou dar uma chance para esse livro aqui, né? Não conheço nada, mas vai que posso me agradar. É o Histórias de Esther, do Peter Orner. Peter Orner, que esse aqui é um livro de 2001. E você acredita que eu comecei a ler esse livro aqui e me pegou, me fisgou totalmente, não esperava nada desse livro, me fisgou. É uma coletânea de textos muito fragmentados, assim, literalmente como se você tirasse um retrato de um momento da vida de algumas pessoas, como se aquela vida existisse antes e depois do texto. Ele vai lá, tira um retrato, 2 dias daquelas pessoas, daquele ambiente, daquele cenário, daquela dinâmica, e coloca aqui em forma de texto. Mas escreve muito bem, uma escrita que você fica engajado na escrita, você se empolga. Tem muitos textos aqui que são textos bem soturnos, né? Aquele texto, eu diria assim, quase que sinistros mesmo, textos que tratam de crimes, por exemplo. Tem alguns textos aqui bem nessa linha quase que policial, né? Mas não é um policial tipo, vou investigar para saber quem matou fulano, não. É a situação em si, e o contexto daquela situação, e como as pessoas se relacionam com aquela situação. Muito interessante, né? São textos diferentes, como qualquer coletânea tem altos e baixos, mas estou gostando. Surpreendentemente, comecei a ler despretensiosamente, já me grudou, e certamente vai ser uma das leituras que nós vamos concluir aí em junho, né? Já estou ali na metade desse livro aqui, porque começo a ler e não consigo parar. Só paro porque tem que parar mesmo, mas é um texto muito interessante, me pegou de surpresa, e é mais uma coletânea de contos. Eu que sou um apreciador de contos, né? Chekhov, o próprio Lev Tolstói, também tem uma coletânea de contos que nós temos aqui, nosso queridíssimo Dostoiévski, que não tem nem o que dizer. Então, fica aí mais um nome novo na história, é o Peter Orner. Me conquistou aí com seu Histórias de Esther. Seguindo adiante, agora fechamos as trincas de 3 livros por R$10 e vamos para 2 livros por R$5. O primeiro deles, aqui, um livro que acabou virando filme, né? Livro de espionagem, também um tema que eu não trato tanto aqui, mas gosto, sou um admirador, e acabei comprando isso aqui por R$5. Rede de Mentiras, do David Ignatius. Esse que é um livro aqui de... Deixa eu ver, coloquei aqui... Rede de Mentiras... Cadê ele? Rede de Mentiras, cadê o nosso Rede de Mentiras aqui, rapaz? 2007. 2007, do David Ignatius. Como eu disse, esse aqui virou filme também. Tem um filme que eu já assisti algumas vezes, nem sabia, nem tinha conectado muito com, é baseado num livro, que é um filme com Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, e é baseado aqui nesse livro, um filme que trata de um agente da CIA que está ali no Oriente Médio, né, tentando combater os terroristas, aquela velha história bem batida, mas vem aqui desse livro. Então, eu gosto do filme, acredito que vou gostar mais ainda do livro. E só conectando com alguns que eu tenho aqui na casa, sou um grande fã do Robert Ludlum. Robert Ludlum é um grande escritor também de espionagem, e que criou
o famoso personagem Jason Bourne. Então, quem gosta da trilogia de Jason Bourne, eu sou um fã da trilogia original. Confesso que os outros filmes que vieram depois, se não me engano, tem uns 2 filmes, né, posteriores à trilogia. Não curto tanto, mas a trilogia original é clássico, assim, é favoritaço da casa, gosto muito, e já gostava do Robert Ludlum, né? Já tinha lido aqui do Robert Ludlum, esse aqui está bem acabadinho, essa minha edição aqui, edição de sebo, comprei aqui em algum canto, ou não, essa edição não, essa edição aqui, eu posso dizer isso aqui né, em gravação, isso aqui eu tenho que dizer que eu furtei da casa de uma tia minha querida tia Sônia, lá em Petrolândia, lá em Pernambuco, cidade do interior, onde nasceu minha mãe, né, onde viveu a minha mãe nasceu numa cidade próxima, mas viveu muito tempo em Petrolândia, e eu sempre ia para Petrolândia nos finais de ano, né, aquelas festas de Natal, a gente reunia a família no final de ano, e um dia eu estava lá, já gostava de ler, e me deparei com esse livro aqui, solto assim, embaixo de uma televisão, né, numa estante, comecei a ler e não desgrudei mais O Avanço da Aquitânia. Esse é um livro eu tenho aqui também, cadê? Tinha colocado aqui, O Avanço da Aquitânia. Acabei não colocando as datas, mas são livros aí provavelmente dos anos 80, né, 80, 70 ali. É muito interessante, naquela pegada, espionagem, conflitos internacionais, muito legal isso aqui. E na mesma pegada, do Robert Ludlum, esse aqui também, O Círculo Matarese, outro que está bem esculhambadinho, a minha edição está bem velhinha, mas foi outra grande leitura, combate aqui um agente da CIA, um agente da KGB, que tem que se juntar, se unir, para combater aí inimigos terríveis. Então, livros de espionagem, como eu disse, não é tanto a minha praia, mas não desconsidero, e quem sabe o Rede de Mentiras vai entrar aí nas leituras de 2026. Outro que eu já posso dizer que aí sim, esse já é totalmente a minha cara, e esse eu vou tentar colocar realmente nas leituras, é o nosso queridíssimo, também comprado por R$ 5, agora em maio, queridíssimo Gabriel Garcia Marques, com seu Notícias de um Sequestro. Esse é um livro de 1996. Gabriel Garcia Marques, não preciso nem dizer, dispensa apresentações, né? Autor ganhador do Prêmio Nobel de 1982, e que escreveu nada mais, nada menos que esse gigante, né, essa gigantesca obra da literatura latino-americana e mundial, que é o 100 Anos de Solidão, de 67. Deixa eu colocar aqui. 60. Cadê? Cadê o nosso 1967, exatamente. Esse aqui, fantástico, não tem nem o que dizer, virou série da Netflix também. Tem uma série da Netflix baseada em 100 Anos de Solidão. Esse aqui é leitura obrigatória, todo mundo tem que ler. Por mais que seja um livro difícil. Eu tenho que admitir que foi um livro que eu precisei ter aquele compromisso de engajamento mesmo, focar ali, atravessar o livro, porque são muitos personagens, são muitas histórias, a coisa dá uma guinada aí pro realismo fantástico também, então tem que ter vontade, tem que entender. Aliás, se você já vai para o livro, pressupondo que ele já é um clássico, que ele vai agregar ao seu repertório, que vai ser interessante para você, de qualquer maneira, ter aquele livro no seu repertório, acho que já é um grande incentivo para a leitura. Se você conseguir se engajar na leitura, se você conseguir se empolgar e realmente entrar naquela viagem, melhor ainda. Aí o aproveitamento é 100%. Mas independente disso, eu acho que vale a pena incorporar esse livro no seu repertório. Já o Notícias de um Sequestro é uma pegada mais jornalística aqui do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Acho que uma volta aí ao Gabo jornalista, e aqui ele vai falar sobre casos de sequestro na Colômbia. Então, parece que é uma outra pegada, acredito eu que será bem diferente aqui do Cem Anos de Solidão, mas é um Gabriel Garcia Marques, então vale muito a pena a gente ter no acervo, quem sabe ler o quanto antes. Eu posso dizer, por experiência própria, né, tive a oportunidade de estar em Barranquilha, na Colômbia, a trabalho, e pude perceber o quanto a Colômbia enaltece o Gabriel Garcia Marques. Né? Você vai em lugares, restaurante chamado Macondo, que é a cidade de Cem Anos de Solidão, são borboletas amarelas, né, que é outro símbolo do Cem Anos de Solidão também, em vários lugares, vários pontos turísticos de Barranquilha, em Bogotá também, que nós passamos por conta do aeroporto. Então é um autor que, independente de qualquer coisa, o que você encontrar, o que você trombar pela frente de Gabriel Garcia Marques, compre, leia, que vai valer muito a pena, sem dúvida nenhuma. Seguindo adiante para os nossos 2 últimos livros,
Vou começar com um enciclopédico aqui. Por R$ 10, comprei esse tijolo. Os Pensadores, né, Pensadores da Liberdade, do Rodrigo Constantino, esse é de 2021. Aí você pode pensar, Rodrigo Constantino, quer dizer, alguém virou aí a boca, né, fez uma careta quando viu o Rodrigo Constantino aqui. Bom, eu, primeiro, aquela tese que eu sempre defendo, acho que não dá para a gente não gostar de um livro sem ler, ou não gostar de um autor sem ler. Então, aquela velha história do não li e não gostei, não cola para mim. Então, eu preciso ler, preciso dizer, olha, eu já li, realmente o cara não tem nada para dizer. Mas esse aqui em particular, eu nem comprei tanto pelo Rodrigo Constantino. Tem outros livros do Rodrigo Constantino aqui, porque sempre acaba encontrando por preços muito baratos. São temas de economia, são temas de política, acabo comprando também. Mas, para dizer a verdade, nunca li os livros do Rodrigo. Mas esse aqui, particularmente, eu não comprei tanto pelo Rodrigo Constantino, pelo autor, mas sim pelo conteúdo. Esse aqui é uma enciclopédia de grandes pensadores da história, pensadores economistas, pensadores sociólogos, gente que tem contribuições importantes na discussão do pensamento global. Eu não estou falando aqui na questão ideológica, certamente são pensadores, até eu diria, mais à direita do espectro político, mas não posso negar uma contribuição de um David Hume, de um Locke, de um Adam Smith, que estão aqui. Mas, além disso, além desses nomes clássicos, que esses né, bater, falar, chover no molhado, vamos dizer assim, né? Você falar de Adam Smith, falar de David Hume, falar de John Locke, John Stuart Mill, isso aí não precisa nem dizer, são caras que já estão no panteão da mais alta qualidade de pensamento, né, da sua contribuição ao pensamento humano, mas o que me interessou realmente foram os nomes novos, os nomes que eu não conheço aqui, que eu já ouvi muito falar, mas que aqui tem tem perfis escritos pelo Rodrigo Constantino, né, apresentando esses autores, suas biografias e suas contribuições, que é o que mais interessa aqui, suas obras, né, seus pensamentos, suas ideias. Então, por exemplo, tem a Ayn Rand. Ayn Rand, que é acho que é assim que pronuncia, né? Ayn Rand, que é uma autora que escreveu Revolta de Atlas, que é um livro que eu sempre ouço falar. Então, ela está colocada aqui como um perfil, né, descrito aqui é um pouco das suas ideias. Tem também outro cara que eu sempre ouço falar, que aqui eu vou tentar conhecer um pouco mais, porque eu nunca li nada desse cara, que é o Jordan Peterson, né? Super conhecido aí, né? Um autor que me parece que está virando o novo guru aí da direita global, uma coisa assim. Mas, como eu disse, acho que importa ler, porque se o cara está tendo esse impacto, né? Se o cara está tendo essa visibilidade, assim como eu li lá atrás Slavoj Žižek, assim como eu li lá atrás Zygmunt Bauman, Bill Churran, o Jordan Peterson tem tido hoje uma visibilidade grande. Então, acho que vale a pena conhecer até para negar, até para conhecer para se contrapor às ideias dele. Então, temos aqui um perfil do Jordan Peterson também. Michael Oakeshott, outro cara que eu ouço muito falar, que eu não conheço nada. Então, aqui tem um perfil, eu quero ler esse perfil para entender melhor o que é, qual é a contribuição do Michael Oakeshott. E o que realmente me fisgou aqui, porque eu tenho um perfil de um cara que eu sim, esse eu li e eu posso dizer que é um excelente autor e contribuiu muito para mim, que foi esse carinha aqui, ó, Roger Scruton. Eu acabei de ler, li há alguns meses atrás, né, nesse primeiro semestre, eu li sobre a natureza humana, excelente livro, dificilmente vai sair da minha lista de top 10, e é de um autor que está aqui entre os tais dos pensadores da liberdade, do Rodrigo Constantino, Roger Scruton, que é conhecido como um pensador de direita também, um conservador, mas eu gostei muito do que ele trouxe aqui, então vou aproveitar para conhecer mais da sua vida e da sua obra. E para finalizar, que esse vídeo já está imenso, vou falar da minha última compra, né, das que eu selecionei aqui do mês de maio, que foi esse aqui, O Som do Tempo Passando, do Vitor Mascarenhas, esse que custou R$ 40. Aí você vai me perguntar, Fagner, como é que você, que sempre fala que a gente pode construir nossa biblioteca com pouco dinheiro, porque tem muito livro bom por 5, por 3, por 10, por R$ 15, e você me compra um livro de R$ 40? O que é que isso quer dizer? O que é que isso mostra da sua falta de coerência? Deixa eu explicar. Quem acompanha aqui o canal, e principalmente lá o Instagram, viu que eu estive presente na inauguração da livraria Terra Libres, aqui em Salvador. É uma livraria que está no espaço do Cinema Glauber Rocha, né, um espaço super tradicional aqui em Salvador, na Praça Castro Alves, né, uma livraria de rua, uma livraria que está ali no centro da cidade, pulsando o centro, né, ajudando no processo de recuperação do centro histórico aqui da cidade de Salvador, que é uma coisa super importante para a nossa cidade, que nosso centro seja um centro vibrante, um centro vivo, de fato. Então a Terra Livre está lá, está dando a sua contribuição nesse processo, e eu
nessa inauguração, assumir um compromisso comigo mesmo, de sempre que puder, claro, talvez alguns, vai ter meses que talvez eu não possa fazer isso, mas sempre que eu puder, eu vou comprar um livro novo lá na Terra Libres, para contribuir, para ajudar a mantê-los, né? Dar uma pequeníssima, né? Uma gota no oceano, como eu já falei aqui anteriormente, uma pequeníssima contribuição, mas é uma contribuição de coração para ajudar mais uma livraria de rua na cidade de Salvador, né? A gente tem muita livraria em shopping centers, que eu frequento também, não vou negar, mas essa aqui é uma livraria de rua e vale a pena muito o nosso apoio. Então vou apoiar comprando. E esse aqui é um livro que também eu achei a temática interessante. São 4 amigos que tinham uma banda de rock quando adolescentes, se separam, né? Tem os traumas, tem as brigas, né? Tem os egos colocados ali, e lá na frente vão se reencontrar, vão reunir a banda novamente e, claro, os conflitos vão surgir. Então, quero ver como é que isso vai acabar aqui em O Som do Tempo Passando. Aliás, um título bastante expressivo também. O Som do Tempo Passando, do Victor Mascarenhas, que, se não me engano, é 2019, esse livro aqui. Então é isso, gente. 10 livraços comprados aí por todo tipo de preço. R$3, R$10, R$5, até R$40, mas por uma belíssima causa, como já expliquei aqui, ajudar aí a nossa querida Terra Libres a se manter, ficar cada vez mais forte, como um espaço de resistência das livrarias de rua. Então, se você também, na sua cidade, no seu bairro, tem uma livraria de rua, apoie essa livraria. Se tem um sebo, apoie o sebo, né? Vamos contribuir para que esses espaços de saber, esses espaços de cultura, se mantenham vivos em nossa cidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, super importante, acionem as nossas notificações, façam parte aqui da nossa comunidade. É sempre um prazer ter cada vez mais gente aqui conosco, discutindo e enaltecendo o poder da leitura. Então estejam conosco aqui no YouTube, estejam conosco também lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe no Instagram. E lá, como eu disse, o papo é quase diário. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.